Já considerou a possibilidade de estar vivendo sua jornada existencial por razões equivocadas? Pode soar severo, porém, imagine se eu lhe dissesse que a rotina diária de trabalho árduo, contas a pagar e a luta incessante pela sobrevivência talvez seja o caminho mais direto para desperdiçar seu verdadeiro propósito de vida. Compreendo que a ideia pareça estranha, afinal, todos seguem esse modelo. Mas permita-me uma pergunta: se a maioria das pessoas o faz, por que tantas se sentem vazias e descontentes? Você não escolhe seu propósito, você o descobre. Isso pode parecer paradoxal à primeira vista, particularmente num mundo que nos condiciona a tomar decisões constantemente. Qual profissão seguir, onde residir, com quem se relacionar? Mas o propósito não é um item que se seleciona numa vitrine como um novo telefone. Ele reside em seu interior, sempre existiu. E tudo o que precisa fazer é ouvir com mais atenção. O problema é que muitas pessoas estão tão absorvidas na luta pela sobrevivência que nem sequer param para refletir. Por que acordo todos os dias? A resposta mais frequente é: porque preciso trabalhar. Mas trabalhar para quê? Pagar contas? Poupar o suficiente para sobreviver mais um mês? Você realmente acredita que nasceu apenas para isso? Eu pensava assim. Eu imaginava que minha vida seria uma sequência de tarefas extenuantes, sem grande significado. Já troquei óleo de motor, consertei pneus, limpei pisos e, acredite, eu era eficiente nessas atividades. Mas não era aquilo. Não era a razão pela qual me sentia verdadeiramente vivo. Era apenas o que estava ao meu alcance. E então, certo dia, alguém me presenteou com um livro. Pense e enriqueça. E não foi o conteúdo em si que me transformou. Foi o que ele despertou em mim. Pela primeira vez, comecei a questionar. Existe algo em meu interior que ainda não descobri? Foi nesse momento que tudo começou a mudar. Eu passei a buscar respostas, não externamente, mas internamente. Comecei a observar o que me entusiasmava, o que me fazia perder a noção do tempo. E essa é uma dica prática que lhe dou agora. Se existe algo que você faz e nem percebe o tempo passar, essa é uma pista importante. Outra dica: o que você faria todos os dias, mesmo que não recebesse nada por isso? Não estou sugerindo que abandone tudo imediatamente e mude de vida, mas precisa começar a ouvir esse chamado, porque ele não grita, ele sussurra, e quanto mais você se distancia, mais ele se silencia, até que um dia percebe que está vivendo uma vida que nunca foi sua. Não espere chegar a esse ponto. Eu mesmo precisei de dias de silêncio, sentado com papel e caneta, questionando a mim mesmo o que eu realmente amo fazer. No início, nada vinha. O silêncio era desconfortável. Eu me sentia até ridículo. Mas eu perseverei. Acordava 1 hora mais cedo, me sentava numa poltrona onde ninguém me perturbava e deixava a mente vagar livremente. Levei 3 dias para expressar por escrito aquilo que meu coração já sabia. Meu propósito é viver e trabalhar num ambiente próspero e estimulante, propício à produtividade e ao prazer, para que eu possa servir melhor minha família, minha empresa, minha comunidade, meu país e o mundo. E desde então, tudo o que faço gira em torno disso. Mas permita-me um aviso: talvez você não encontre sua resposta amanhã, nem depois. Talvez leve semanas, até meses. Mas o tempo investido valerá cada segundo. Imagine passar uma vida inteira subindo uma escada e só no final perceber que ela estava apoiada na parede errada. É isso que acontece quando você ignora o propósito. Você pode até chegar lá, seja lá onde for esse lá, mas vai se sentir vazio e frustrado. E há mais: quando você descobre seu propósito, você se torna magnético. As oportunidades começam a surgir. As pessoas certas cruzam seu caminho, porque você para de perseguir e começa a atrair. A ciência tem um nome para isso: coerência.
O coração e o cérebro passam a trabalhar em harmonia. E quando isso ocorre, seu corpo libera substâncias como dopamina e ocitocina, que lhe proporcionam foco, motivação e paz interior. É por isso que pessoas com senso de propósito vivem mais, têm menos ansiedade e sentem mais realização, de acordo com pesquisas da renomada Harvard Health. Mas antes que você diga, Bob, mas eu não tenho tempo para filosofar sobre propósito, deixe-me perguntar, você tem tempo para continuar vivendo no automático? Você tem tempo para continuar acordando todos os dias, sentindo que algo está faltando, mesmo sem saber o quê? Você não precisa de um retiro espiritual para começar. Precisa de 10 minutos, apenas 10 minutos do seu dia. Sente-se, respire profundamente, pergunte-se, se eu pudesse fazer qualquer coisa sem medo, sem preocupações financeiras, o que seria? Escreva tudo, sem filtros, sem julgamentos. É aí que começa a descoberta. E quando surgirem as vozes dizendo que você não é capaz, que é tarde demais, que ninguém o apoiará, lembre-se, essas vozes não são suas, são reflexos da programação que lhe foi imposta desde a infância. Mas agora, você tem a chance de mudar isso, porque o propósito não se inventa, ele se revela. E quando você revela o seu, o mundo muda com você. Se você não tem um propósito, está trabalhando para o propósito de outra pessoa. Isso, meu amigo, minha amiga, é o que mais rouba vidas no mundo. Não é a falta de dinheiro, nem a crise econômica, nem a escassez de oportunidades. É a falta de direção, a ausência de um norte. Quantas vezes você já acordou com aquela sensação de vazio, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Aquela pergunta incômoda que insiste em sua mente. É só isso mesmo? Você levanta, toma banho, enfrenta o trânsito, trabalha o dia todo, chega em casa cansado e repete, e repete, e repete. Você chama isso de rotina. Mas o nome certo é desconexão, é viver um ciclo que não é seu, seguindo metas alheias, cumprindo expectativas impostas, não escolhidas. Sabe o que é mais cruel? Isso parece normal, porque quase todos vivem assim. E aí você começa a achar que tudo está bem. Mas me responda, por que tantas pessoas sentem um vazio imenso no peito, mesmo tendo um salário estável, uma casa própria, um automóvel, até uma família unida? Por que tantas pessoas sentem que estão morrendo por dentro, mesmo vivendo por fora? A verdade é que se você não sabe para onde está indo, acabará sendo levado pelo destino de alguém que sabe. Eu me lembro de uma história significativa que vivi. Marinos era o nome dele. Trabalhava na limpeza de escritórios por $1 por hora. Mal conseguia sobreviver. Não sabia dirigir. Nunca teve acesso a grandes oportunidades. A maioria diria que ele estava destinado ao fracasso. Mas eu vi algo nele. Eu sabia que ele podia mais. Incentivei-o a criar seu próprio negócio. Ensinei-o a dirigir. Acompanhei-o às 5 da manhã, todos os dias, e ele aprendeu, não só a dirigir, mas a assumir o comando de sua própria vida. Pouco tempo depois, aquele mesmo homem que ganhava $1 por hora tinha sua própria empresa de limpeza. Depois investiu em restaurantes, abriu outros negócios e se tornou um homem próspero, respeitado e admirado. E tudo começou quando ele parou de trabalhar apenas por dinheiro e começou a construir algo com propósito. É exatamente isso que estou lhe dizendo. Enquanto você continuar pensando apenas em pagar contas, a vida o recompensará apenas com boletos. A fixação constante no medo da falta de dinheiro só atrai mais escassez. E não estou falando de magia, estou falando de vibração. Tudo no universo opera em frequências. E se você vibra medo, preocupação e limitação o tempo todo, é isso que você alimenta. É isso que você reforça.
Observe, estudos realizados por universidades como Stanford e Princeton demonstram que pessoas que vivem sob pressão financeira constante têm sua capacidade de foco e raciocínio reduzidas, como se estivessem operando com 10 a 15 pontos de QI a menos. Isso afeta suas decisões, seus relacionamentos, sua saúde física e mental. E o pior de tudo, você nem percebe que está nesse ciclo vicioso. Agora, quando você vive com propósito, tudo muda. Seu corpo responde de forma diferente. Suas emoções ganham outra energia. Sua mente começa a trabalhar a seu favor. Você para de se arrastar e começa a caminhar com intenção. E isso não é apenas um discurso motivacional, é biologia. Quando você se alinha com algo significativo para você, seu cérebro libera dopamina e serotonina, hormônios que lhe proporcionam motivação, clareza mental e bem-estar. Você começa a atrair ideias, pessoas, situações que se conectam com essa nova energia. Mas eu sei, existe uma objeção que sempre surge. Bob, e as contas? E eu lhe respondo, sim, elas continuarão existindo. Mas você pode decidir como vai pagá-las, com medo e sofrimento ou com propósito e expansão. Porque quando você faz o que ama, o dinheiro se torna uma consequência, não uma punição. Você cria valor, você inspira, você movimenta o mundo ao seu redor. Agora pense, quantas pessoas você conhece que são extremamente inteligentes, com muitos diplomas, mas vivem frustradas, presas em um trabalho que odeiam? E quantas outras que mal concluíram os estudos, construíram impérios porque seguiram o que amavam, mesmo que parecesse loucura no início? Você pode continuar dizendo, eu preciso fazer isso porque todo mundo faz. Mas entenda, seguir o caminho da maioria só o leva aonde a maioria está. E olhe ao seu redor. É lá que você deseja permanecer. Chega um momento em que precisa tomar uma decisão corajosa. Talvez a mais importante de sua vida. Parar de construir o sonho dos outros e começar a viver o seu. Não é sobre abandonar tudo de uma vez. É sobre dar o primeiro passo. Pode ser uma hora diária dedicada ao que você ama. Pode ser um curso noturno. Pode ser uma conversa franca consigo mesmo. Você não precisa mudar tudo radicalmente agora, mas precisa começar a girar a chave. Porque enquanto você não descobrir seu próprio propósito, sempre haverá alguém disposto a contratá-lo para cumprir o propósito dele. E ele pagará o mínimo possível por isso. Você merece mais. Mas só receberá mais quando acreditar que pode ser mais. Propósito, visão e metas. 3 palavras que a maioria das pessoas usa de forma genérica, como se fossem sinônimos. Mas eu aprendi na prática que cada uma tem um papel único e poderoso na transformação de nossas vidas. Quando você entende como elas se conectam e em que ordem tudo muda, o propósito é o ponto de partida, é o porquê. É aquilo que faz seu coração acelerar quando ninguém está olhando. É o que dá sentido aos seus dias. Já a visão é o como, é a imagem nítida de tudo o que você deseja criar ou viver como expressão desse propósito. E a meta? A meta é o primeiro pedaço que você morde dessa visão. É onde você começa a transformar o invisível em realidade. Por muito tempo, eu vi pessoas com o coração repleto de boas intenções, mas com a vida emperrada. Elas até sabiam que queriam fazer algo significativo. Sentiam um chamado, mas não sabiam como colocar isso em prática. E o motivo era simples. Faltava clareza. Faltavam estratégias. Estavam tentando fazer tudo ao mesmo tempo, sem direção. Resultado: ansiedade, frustração e desistência. E é aqui que entra a importância de separar essas 3 dimensões. Você descobre seu propósito, desenvolve uma visão de como viver isso no mundo e então estabelece metas para tirar do papel. Quando entendi essa sequência, minha vida tomou outra proporção. Vou lhe contar uma história real.
Eu estava viajando de Tel Aviv para Melbourne, depois fui para Los Angeles, Auckland e finalmente Toronto. Em todas essas cidades, as pessoas me diziam: Bob, se eu pudesse ter apenas 10 minutos com você. Eu ouvia aquilo e pensava: como posso atender tanta gente se eu mal consigo ficar parado? Foi ali que surgiu a ideia de criar o Streaming Club. Um espaço onde eu poderia me conectar com milhares de pessoas ao redor do mundo simultaneamente. Aquilo fazia parte da minha visão. Estava diretamente alinhado com o meu propósito de despertar o potencial nas pessoas. E assim que a ideia surgiu, eu agi. Imediatamente. Muita gente espera que a visão venha pronta, completa, como uma imagem perfeita. Não é assim. Ela vai surgindo gradualmente, como peças de um quebra-cabeça. Mas você só começa a montar o quadro quando está alinhado com o propósito. A visão lhe mostra aonde você pode chegar e a meta lhe mostra por onde começar. Um dos maiores erros que vejo é gente tentando fazer tudo de uma só vez. Criar um negócio, mudar de carreira, transformar o corpo, escrever um livro, tudo junto. Isso não é visão, isso é sobrecarga. É como tentar comer uma pizza inteira de uma só mordida. Você precisa cortar uma fatia. Essa fatia é a meta. Ela é específica, mensurável, com prazo definido. Ela lhe dá foco e o foco lhe dá progresso. Agora, entenda algo importante. Você pode ter uma visão grandiosa, pode querer impactar o mundo, abrir escolas, viajar o planeta, transformar comunidades. Mas você precisa de uma meta que se encaixe em sua realidade atual. Não para o limitar, mas para impulsioná-lo. Porque cada meta alcançada reforça sua identidade. Ela diz: eu sou capaz. E quanto mais você acredita nisso, mais longe você irá. Tem gente que pensa: mas e se eu falhar? E eu lhe digo: você não vai falhar, você vai aprender. Falha só existe quando você desiste. Toda tentativa lhe ensina algo, e muitas vezes o erro lhe dá clareza sobre o que realmente importa. Eu mesmo tive ideias que não deram certo. Algumas pareciam ótimas no papel, mas na prática não conectavam com o meu propósito. E tudo bem, porque cada tentativa me trouxe de volta ao que realmente fazia sentido. Esse processo não é linear, é uma dança. Às vezes a visão se ajusta, outras vezes o propósito se aprofunda. Mas quando você entende esse ciclo, você ganha poder. Você começa a agir com intenção. E o universo responde à intenção clara com oportunidades concretas. Uma pesquisa publicada pela Dominican University, na Califórnia, mostrou que pessoas que escrevem suas metas e as revisam regularmente têm 42% mais chances de alcançá-las do que aquelas que apenas pensam sobre o que querem. Escrever clareia a mente. Clareza gera ação. Ação gera resultados, mas mais do que resultados, propósito, visão e metas lhe dão um senso de direção, e direção é o que dá paz. Você pode ainda não estar onde quer, mas quando sabe para onde está indo, você dorme mais tranquilo. E esse tipo de paz não tem preço. Você não precisa ter tudo resolvido agora, mas precisa começar a construir a imagem de onde quer chegar. Imagine que sua vida é uma tela em branco. Seu propósito é a inspiração. Sua visão é o esboço. Suas metas são os primeiros traços. Com o tempo, os detalhes aparecem e quando menos espera, o quadro ganha forma. Não porque alguém pintou por você, mas porque você teve a coragem de pegar o pincel. Então me diga, o que você está esperando para começar? Você tem mais poder do que imagina, mesmo que tenham lhe feito acreditar no contrário desde o dia em que nasceu. E não, isso não é um exagero, é apenas a verdade que ficou soterrada por anos de condicionamento, opiniões externas, fracassos acumulados e medos que nem são seus. Você foi ensinado a acreditar que precisa se esforçar o tempo todo, que o sucesso é apenas para quem tem sorte, ou estudo, ou um sobrenome importante.
Mas estou aqui para lhe lembrar. Nada disso é mais forte do que a consciência de quem você realmente é. Durante muitos anos, eu também acreditei que não tinha nada de especial. Tinha uma péssima autoimagem. Saí da escola cedo, tive empregos que não exigiam raciocínio, apenas obediência. Fui para a Marinha, mas nunca entrei num navio. Eu era um jovem sem rumo, com um dedo machucado por uma serra e sem nenhuma perspectiva de futuro. Mas algo em meu interior me dizia que aquilo não podia ser tudo, que aquela vida que eu levava era apenas a superfície e que lá no fundo havia uma força que eu ainda não conhecia. Essa força é a mesma que está dentro de você agora, mesmo que você tenha esquecido como acessá-la. E ela se manifesta quando você começa a compreender como sua mente funciona de verdade. Não da forma como a escola ensina, mas da forma como a vida real exige. Eu passei mais de 50 anos estudando a mente humana, e a maior descoberta que fiz é que tudo começa com o que está em seu subconsciente. É lá que residem suas crenças, suas verdades internas, e é a partir delas que você enxerga o mundo, age e atrai seus resultados. Se você acredita que não merece mais do que tem, você se sabotará sempre que algo bom se aproximar. Se você acha que nunca vai sair das dívidas, sua mente encontrará formas de mantê-lo exatamente onde você está. Não importa o quanto você trabalhe, estude ou se esforce, porque o problema não é o que você faz, é quem você acredita ser enquanto faz. Quando comecei a mudar minha programação interna, tudo começou a se transformar. Eu ainda era a mesma pessoa no espelho, mas por dentro estava me tornando outra pessoa, mais confiante, mais alinhado e mais conectado com algo que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha parado para ouvir. Lembro-me de um momento muito específico quando eu estava em Londres, ganhando mais dinheiro do que jamais sonhei. Era uma vida boa, confortável. Mas ao olhar para minha trajetória, percebi algo. Se eu conseguir sair do fundo do poço e chegar até ali, qualquer um podia. Não era sorte, era compreensão. E era isso que eu queria ensinar. É aí que entra a verdadeira força do propósito. Quando você descobre que sua vida pode ser usada para algo maior, algo que vai além de pagar contas ou acumular conquistas. Quando você entende que sua dor, seus erros e até seus fracassos podem ser combustível para transformar vidas. Isso lhe dá um poder que ninguém pode tirar. Um tipo de riqueza que não depende de conta bancária. Mas também é aí que reside o perigo. Ignorar esse chamado é como rejeitar sua própria essência. E quando você faz isso por muito tempo, começa a adoecer por dentro. Não é à toa que tantas pessoas, aparentemente bem-sucedidas, acabam afundadas em depressão, vícios e tristeza. Robin Williams, por exemplo, um gênio da comédia, um artista aclamado, mas por dentro ele lutava com um vazio que ninguém via. Porque fama e dinheiro não preenchem o lugar que só o propósito pode ocupar. E eu lhe digo com total convicção, você não precisa chegar a esse ponto para mudar. Não precisa bater no fundo do poço para buscar a luz. Você pode decidir agora, aqui, porque seu futuro não está escrito. Ele está sendo escrito a cada escolha que você faz. O problema é que muita gente espera sentir confiança antes de agir, mas a verdade é o oposto. Você age, mesmo com medo, e a confiança vem depois. É como se existisse uma linha invisível, separando a vida que você tem da vida que você quer. E essa linha se chama decisão. Agora me diga, o que o impede de decidir por você? Medo do que os outros vão pensar? Medo de falhar? Medo de não saber por onde começar? Tudo isso é normal, mas não pode ser maior do que o desejo de viver com verdade. Você tem dentro de si algo infinito, algo que o conecta a tudo o que existe. A ciência chama isso de consciência universal. A espiritualidade chama de espírito. Eu chamo de poder interior.
E ele está disponível agora mesmo, esperando você dizer: eu estou pronto. Não importa se ninguém nunca acreditou em você. Não importa se tudo o que você ouviu a vida inteira foi que você não era capaz. Estou aqui para lhe lembrar que o mundo não muda de fora para dentro, ele muda de dentro para fora. E quando você muda, tudo muda com você. O dinheiro, os relacionamentos, a saúde, a energia, a vontade de viver. Mas nada disso acontece enquanto você continuar repetindo a velha história de que não é suficiente. Porque você é e sempre foi. Talvez só tenha esquecido por causa das vozes que lhe disseram o contrário. Agora é a sua vez de escrever uma nova história, uma história de coragem, de consciência e de propósito. Porque quando você assume esse poder que sempre foi seu, não há limites para o que você pode criar. E o mundo inteiro começa a lhe responder de uma forma que parece mágica. Mas, na verdade, é só você finalmente sendo quem sempre foi. Você vive reativamente ou proativamente? Essa questão fundamental transforma tudo. E foi a mesma que me questionei ao perceber anos de mera reação ao fluxo da vida. Contas a vencer, problemas imprevistos, oportunidades perdidas. Eu simplesmente apagava incêndios, resolvendo o que surgia, sobrevivendo. Mas um dia compreendi uma verdade incontestável. Existe a existência criativa e a existência reativa. Não há meio termo. A maioria das pessoas está presa a um ciclo repetitivo. Acordam, verificam seus aparelhos eletrônicos, leem as notícias, navegam em redes sociais, alimentando-se do turbilhão externo. Esse caos invade o subconsciente, moldando a energia do dia inteiro. É como começar o dia com os olhos turvos e esperar enxergar o caminho com nitidez. Impossível. A chave é que você pode modelar sua realidade, literalmente, pois aquilo que você alimenta com intenção, emoção e repetição se manifesta. Não falo de magia, falo de concentração, neuroplasticidade, vibração. Tudo isso é comprovado cientificamente. Seu cérebro não distingue entre experiência real e vivida intensamente na imaginação. Assim, iniciar o dia visualizando seus desejos, sentindo gratidão pelo que ainda não possui, agindo com fé, faz seu sistema nervoso trabalhar a seu favor. Não se trata de aguardar passivamente, você direciona sua vida, mas entendo a descrença inicial. Parecia ficção para mim também, até que experimentei. Os resultados iniciais foram sutis. Pessoas surgindo no momento certo, soluções inesperadas, ideias que pareciam vir do nada. Com o tempo percebi que não era sorte, era alinhamento. Sintonizando-se com seus desejos, você enxerga o que sempre esteve lá, invisível por causa do foco nos problemas, não nas possibilidades. Lembro-me de um período em Toronto, sob intensa pressão. Compromissos se acumulando, responsabilidades crescendo, sentia-me perdido. Em vez de controlar tudo, parei. 3 dias de introspecção, silêncio, reflexão, reconectando-me com meus objetivos, não com meus problemas. Nesses 3 dias, uma das ideias mais rentáveis e transformadoras da minha vida surgiu. Não em meio ao esforço, mas na quietude. O poder criativo emerge quando você silencia o exterior e ouve sua voz interior. Pense quantas decisões importantes foram tomadas impulsivamente, quantas escolhas guiadas pelo medo, pressa, expectativas alheias. Quantas dessas decisões trouxeram paz duradoura? A criação consciente exige pausa, espaço, intenção. Comece agora. 5 minutos diários de silêncio. Visualize sua vida ideal. Sinta-a como realidade. Agradeça. Anote uma ação simples para se aproximar disso. Repita diariamente. Observe. A repetição de um novo padrão o substitui. Sua vida muda não porque o mundo mudou, mas porque você mudou internamente. Costumo dizer, a vida não dá o que você deseja, mas o que você é. Reagindo, você se torna um reflexo do mundo. Criando, o mundo reflete você. Então, a pergunta é:
Quer ser produto das circunstâncias ou o arquiteto consciente da sua realidade? A vida sempre responde. A questão é o que você pergunta. A principal mensagem é: você não está aqui apenas para reagir ao mundo, mas para criar conscientemente sua realidade. O maior equívoco é acreditar que a vida acontece com você. Ela acontece através de você. Essa consciência desperta em você. Siga adiante. Um novo vídeo está na tela. Ao clicar, subirá um degrau em sua jornada de aprendizado, tornando-se um pouco melhor do que antes. E isso muda tudo com o tempo. Obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo.